Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é o professor João, de arte, tá? Vamos ter mais uma aula aqui do 7º ano com vocês. Então, lembrem-se de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, tá? Lembra lá no finalzinho de enviar a atividade, tá? Que aí os professores já conseguem saber quem fez, ter todo o controle de presença e tudo mais. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a embolada, tá? Sobre a literatura de cordel, xilogravura e cromoxilogravura, e também sobre as artes armoriais. Na aula de hoje, seguindo um pouco com a cultura nordestina, desafios e improvisos na música. No comecinho agora da aula, eu queria tocar um trechinho de uma música para vocês, tá? Então vai lá, assim ó. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah, ô rapaz, esse não é jegue não, é jumento. É muito bom, é isso aí. Então, conheciam essa música? Pesquisem ela lá depois. É uma música do grupo de rock brasileiro da década de 90, os Mamonas Assassinas, tá? Eles têm várias músicas que falam sobre os nordestinos que vieram para o sudeste do Brasil, tá? E aqui eles contam uma história de um nordestino que foi para São Paulo. É bem legal e interessante. Então, continuando com essa ideia da arte nordestina, ela é bem presente aqui na nossa capital, por exemplo, ou no sudeste, até mesmo lá no próprio nordeste, as artes de rua, tá? Então, os artistas de rua, eles, desde os tempos mais antigos, os artistas buscam lugares onde estão as pessoas, tá? Então, é claro, isso não é só arte nordestina. Tem vários artistas de ruas com estilos diferentes, tá bom? Só que a gente aqui vai, talvez, focar um pouquinho mais para frente em artistas nordestinos. Seguindo aqui com os artistas de ruas, são artistas músicos, poetas, mágicos, atores, ventrílocos e gente de circo, né? Os ventrílocos são aqueles bonequinhos, fantochinhos, né? O pessoal de circo tem vários tipos de artes diferentes que eles praticam. E é comum também deles fazerem essas apresentações na verdade, na rua, né? Ir para a rua e se apresentar. Alguns são itinerantes, né? Que vão de cidade em cidade buscando novos públicos. Então, essa é uma característica interessante dos artistas de rua, tá? Que é sempre ir atrás do público. Às vezes, esse público não já acostumou com sua arte, com a sua apresentação, e aí eles vão mudando de cidade, né? São pessoas que não têm, talvez, uma moradia fixa, assim, né? Eles vão viajando e vão se apresentando e vivem dessa forma. Então, o que são artistas de rua itinerantes? O que seria essa palavra itinerantes? Artistas que trabalham fixos em teatros. B. Artistas que vão de cidade em cidade buscando novos públicos. C. Artistas que nunca mudam o local onde se apresentam. E a alternativa D, artistas de estúdio, aqueles que gravam suas apresentações. Tá? Então, vou deixar um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, o que são os artistas de rua itinerantes? Né? Artistas que vão de cidade em cidade buscando novos públicos. Né? São aqueles artistas que se mudam. Né? Ele vai atrás do seu público. Então, os artistas de ruas, outros escolhem algum lugar, ocupam, apropriam-se dele, transformam esse lugar em um espaço em sua área. Né? Então, tem artistas de rua que eles praticamente dominam aquele espaço público por algum tempo. Né? Eles vão lá e, vamos dizer assim, se acampam. Né? O artista de rua precisa chamar a atenção do público e cativá-lo. Então, uma forma de arte bem interessante são as que são engraçadas, né? Porque ela tem que chamar a atenção do público. Ou extravagantes, artistas que usam roupas coloridas, né? Que se fantasiam, que fazem uma coisa muito interessante para que as pessoas chame a atenção das pessoas, né? Então, nesses lugares, o povo se junta e começa a assistir a apresentação de embolada, por exemplo, de repente, roda de coco e outras manifestações artísticas. Aqui nós temos algumas características de artes nordestinas, né? Que são bem comuns de conhecermos, de ver, da gente ver na rua. Então, geralmente os artistas de rua arrecadam sua renda financeira a partir de doações. Qual é a principal característica desses artistas? Tá? Então aqui vamos para as alternativas para vocês escolherem a certa. A. Serem calmos, não atrapalhar as pessoas que passam pela rua. Alternativa B. Artistas monótonos, parados, né? Que só reclamam da vida. Alternativa C. Artista de rua precisa chamar a atenção do público e cativá-lo. E alternativa D. Artistas chatos, que não se comunicam muito bem. Então vamos deixar aqui um tempinho para que vocês possam escolher a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
bem, pessoal, então vamos lá com a alternativa correta, né? Então, o artista de rua ele precisa chamar a atenção, né, do público e cativá-lo, né? É claro, a pessoa tem que dar um jeito de chamar a atenção das pessoas, tem que ser uma pessoa legal, tem que ter coisas interessantes, né? Senão, ele não vai conseguir arrecadar a sua verba ali para ele poder viver tranquilamente, né? E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a embolada. Então, a embolada, as principais características são as rimas, as defensorias, as respostas rápidas, os versos de improviso, o compasso ritmado, a apresentação nas ruas, o deboche. Tá? Vamos explicar um pouquinho mais devagar isso daqui? Então, as rimas, né? Eles geralmente cantam em rimas, né? Fazem sempre rimando. As defensorias, então quando um dos artistas fala uma frase, pega rima, alguma coisa, ele sempre está fazendo alguma coisa para provocar o outro artista. Então a resposta, né, tem que ser uma defensoria, ele se defende e no final ele ataca de volta, né? Então é como se fosse uma disputa, né? Um pega, fala daqui, tira sarro daqui, o outro responde de lá, tirando o sarro de novo, e aí vai. Isso seria a defensoria. As respostas rápidas, né? Então a habilidade desse músico, desse artista, é dele conseguir fazer essa defensoria, fazer essas rimas de forma rápida, né? Enquanto a música está acontecendo, ele já responde em sequência, ele não para de cantar. Versos de improviso, né? O compasso ritmado, então geralmente é usado um pandeiro, que a gente já vai ver aqui, e aí o pandeiro não pode parar, tem que continuar no mesmo ritmo, né? Então a apresentação nas ruas e o deboche. Uma coisa interessante é que com o desenvolvimento das grandes cidades, a embolada também acontece dentro dos coletivos, né? Então artistas de rua vão para dentro, por exemplo, de ônibus, dos trens, né? De formas de locomoção coletiva dentro das grandes cidades, né? Você já presenciou alguma, né? Eu já presenciei algumas, é bem legal. Na embolada, a sátira, né, a tiração de sarro, é a base da construção temática dos versos nos quais o embate acontece. O canto deve ser ligeiro, pois a velocidade é uma das características do desafio. Então, sobre a embolada, é um estilo de performance musical, típica do Nordeste. A música deve ser, então, sobre essa música, escolha a alternativa correta. Alternativa A, rápida. B, lenta. C, médio, para que os cantores consigam acompanhar. Ou D, muito lenta. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
bem, pessoal. Então, característica dessa performance musical é a velocidade. Ela tem que ser rápida. Essa é a alternativa correta dessa questão. Continuando ainda sobre a embolada, vamos conhecer um pouquinho mais. Então, uma dupla começa a tocar seus pandeiros e vão demarcando com o caminhar o passo da sua performance, né? Então, geralmente eles vão fazendo, vão tocando e tem o pandeiro como acompanhamento. Por que o pandeiro? O pandeiro ele tem uma vantagem, talvez, sobre a maioria dos instrumentos, né? Que ele é leve e ele tem um ritmo que vai fazer uma nota mais grave, uma nota mais aguda, e assim faz com que as pessoas que tenham a música, um acompanhamento musical mais adequado para o cantor, tá bom? Igual aqui o triângulo também dá para você fazer isso, né? Igual eu toquei triângulo agora há pouco. Mas o triângulo ele tem muito agudo, então às vezes atrapalha a voz do cantor, você não consegue entender o que o cantor fala. Já o pandeiro, ele se adequa um pouquinho melhor. Em voz alta, então, esses cantores começam um diálogo que prepara o contexto da embolada. Então, antes de começar a música em si, eles vão conversando, né, em voz alta, como se estivesse começando uma discussão. Porque assim, eles vão dar o tema da música que eles vão cantar. Um deles escolhe alguém do público e outro escolhe mais alguém. Então, essa é uma característica bem interessante que dentro da rua, né, dentro da rua é estranho, mas na rua fica bem legal. Por quê? Porque são pessoas desconhecidas e aí ele escolhe alguém e começa a falar daquela pessoa. Então, algumas pessoas acham isso legal, outras pessoas já não gostam tanto, mas os artistas eles têm que ter essa percepção das pessoas que vão conseguir participar de uma maneira sadia, saudável, né? Uma forma mais interessante. Então, começa o desafio rimado. Um falando daqui, outro falando de lá, e aí, assim vai, até que algum tem assim vamos dizer assim, uma vitória, né? Que o outro participante não consiga mais responder ele. E aí o público também aplaude e tal. Essa é uma parte bem legal. A embolada é uma tradição bem legal, bem engraçada, musical, bem legal mesmo. E agora vamos lá sobre mais uma questão. Qual é o instrumento comum de se tocar nas emboladas? Então, alternativa A, trompete. Alternativa B, trombone. Alternativa C, pandeiro. E alternativa D, saxofone. Então, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
bem, pessoal, então continuando aqui, vamos com a alternativa correta. O instrumento que geralmente é tocado nas emboladas é o pandeiro, tá? Então o pandeiro, ele é um instrumento bem utilizado aí dentro das emboladas. Então, dentro da embolada, eles misturam algo já ensaiado sobre o tema, divertindo o público e convidando a todos para participar da performance. Então aqui o grupo, né, a dupla, no caso, eles já têm esses temas pré-determinados, às vezes ensaiados até, né? E aí, só que sempre tem o fator novo, do improviso, que é as pessoas que estão na rua, né? É alguma coisa que acontece, e aí ele tem que usar a criatividade para desenvolver essa música ali na hora. As músicas da embolada começam com um desafio e seguem em vários versos feitos de improviso. Como são feitos na hora do jogo, alguns versos podem conter trechos não adequados, com conteúdos mais pesados, né? Então, às vezes, surge alguma tiração de sarro, assim, uma coisa que as pessoas não gostam, né? Ou, às vezes, até mesmo algum palavrão, pode ser, né? Mas não é o objetivo principal, mas sim o objetivo principal é a diversão. Agora, eu quero deixar um tempinho aqui para que vocês observem essa imagem, tá? Então, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre ela. Muito bem, pessoal. Então, agora com esse tempinho que teve para vocês observarem, queria também analisar junto com vocês. Primeiro lá, é o nome dessa gravura, que é Emboladores, né? Estilogravura de Arivaldo Viana. Então, nós temos aqui aquilo que nós viemos falando, né? Que é duas pessoas que elas vão ter um embate entre elas.
o instrumento que elas estão utilizando é o pandeiro. Dá para perceber que é uma coisa que acontece também na embolada, que enquanto um declama ou canta o verso, o outro toca, né? E aí faz a divisão. Quando passa a palavra para outra pessoa, a que estava só falando volta a tocar, né? Tem essa troca. Nessa imagem, nós vemos aqui ao fundo a literatura de cordel também. Então, isso é um fato interessante que ele trouxe, né? O Arievaldo trouxe no desenho dele. Tá bom? Então, vamos ler agora os versos a seguir. Eu vou entrando no jogo da embolada, ensinando a criançada a lição do beabá. Vou ensinando o alfabeto e vocês vão decorar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, e eu não vou querer errar. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, e nós temos o W, X, temos Y, Z. Então, esses daqui são trechos de dois emboladores bem famosos, tá? Eles já foram em televisão, em rádio, tem algumas músicas até mais famosas, e isso é bem interessante, que é o Caju e Castanha. Então, Castanha, Gomes, Djalma, né? ABC e Brincadeiras. Os intérpretes são Caju e Castanha, em Caju e Castanha, o nome do disco deles. No ritmo da Emboladinha. Então, gravado em São Paulo, na Universal Music, em 2002. CD1, faixa 12. Então, aqui tem algumas coisas interessantes, que é a saída dessa tradição de rua para uma gravação, né? Então, as tradições populares vindo de uma forma a se modernizar, né? A ser distribuídas e serem divulgadas através de meios eletrônicos, né? Ou através da gravação, com CD. Tá bom? Isso é uma coisa bem legal, bem interessante, que faz com que também tenha a gravação desse áudio, né? Porque a embolada ela é uma coisa improvisada. Cada vez que sai, por mais que tenha um tema, ela vai se mutando, ela vai mudando. Agora, já se você está gravado, ela não vai mudar. Enfim, é uma forma diferente de se fazer, mas também é válida e bem legal, bem interessante. Então, agora uma atividade aqui para vocês. Então, eu vou pedir que vocês peguem o caderno, tá? E que vocês respondam essas questões. Eu vou ler elas para vocês e depois dar um tempinho. Já imaginou dois artistas desafiando-se em público? Como seria o diálogo dos dois? Questão número 2. Você já presenciou uma embolada ou participou de uma? Ah, isso é uma coisa interessante, porque eu já tive aluno que fazia embolada. Tá? Teve aluno até que me desafiou, mas eu não sei fazer, não sou tão rápido assim, eu tenho que talvez escrever. Mas e você? Fala aí para mim se você já participou de alguma. Você conhece artistas que gostam de criar nesse estilo? Você tem algum artista que você conhece que faz um estilo de música parecido com esse? O que você conhece sobre xilogravuras e emboladas? Então, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
bem, pessoal. Então, agora que vocês tiveram tempo para responder essas questões, vamos para frente. Falar sobre a improvisação musical. Falar um pouquinho sobre improvisação musical. Ela está presente em vários estilos musicais. É bem comum que exista a improvisação musical, né? Acho que um dos fatores mais importantes aqui é a criatividade do músico, né? E também uma questão de memória. Muitas vezes você vai fazer uma apresentação musical muito grande, para você preencher esses espaços é mais fácil você fazer certas improvisações, é claro, dentro do estilo que você está proposto a tocar. Como vimos hoje, a embolada é um estilo musical nordestino e exige que os cantores sejam bons improvisadores. Então eles improvisam tanto na música, no ritmo, nas letras das músicas, né? Nos versos que eles falam. Mas temos outros estilos que existem essa habilidade, como no repente, né? Que seria o músico sozinho, e no rap, com o seu estilo freestyle, né? O estilo livre em português. Então, eu tenho também vários alunos, acredito que você pode ser um, que gosta do rap, né? Do rap, que é um estilo de música aí adaptado em português também, e que ele traz essa ideia de improvisação, né? De você poder cantar improvisando. É uma forma bem legal de fazer improvisação dentro da música. Então, vou deixar aqui a atividade 2 para vocês. No mesmo lá, no caderno lá de vocês, não, na verdade, aí na casa de vocês, chame algum familiar para uma embolada. Então, explique que vocês vão improvisar versos e o objetivo é uma disputa musical, tá? Faça uma base com percussão. Se você não tiver um instrumento, você pode usar as palmas ou os pés, tá? O primeiro tema será a preguiça. Então, aqui eu já vou deixar um tema pré-determinado para vocês, que vai ser a preguiça. Como que está sendo esse tempo aí que vocês passam mais em casa? Está sendo preguiçoso ou está sendo bem proveitoso? Tá? E aí vocês já começam a ter uma ideia de como ter essa disputa, de como fazer essa embolada. Tá? Então chame essa pessoa também, por que uma pessoa de perto, um familiar, né? Porque aí você consegue falar mais sobre ela, né? Fazer essa brincadeira, pegar e tirar um sarro daqui, um dali. É uma tradição da embolada, é legal. Lembre-se que a embolada deve ser engraçada. E se preferir, pode escolher outro tema. Tá bom? Então vou deixar um tempinho aí para vocês se organizarem, conversarem sobre o assunto, tentarem fazer uma embolada. E daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Agora que vocês tiveram um tempo aí para desenvolver essa embolada, esse desafio, falar sobre coisas engraçadas do dia a dia com seus familiares, pessoas que estão próximas, vamos para o final da aula, né? Então, hoje, nós vimos sobre os artistas de rua, sobre a embolada, né? E a improvisação musical, tá bom? Vimos uma forma de improvisação musical que seria fazer com os versos, né? Com as frases, na fala. Tem vários outros tipos de improvisação musical, é lógico. E é isso. Queria agradecer a todos pela companhia, por acompanhar a aula até aqui, por fazerem os exercícios, né? E aí eu queria lembrá-los também de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença. Tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima.